Amém. Quantos de nós aqui acredita aquilo que a Bíblia diz, que nós, uma vez salvos em Cristo, nós reinamos em Cristo nessa vida? Mas o problema é que muitos não sabem como reinar. E isso é devido a certos fatores que nós vamos começar a tratar disso, para entendermos que realmente nós podemos reinar em vida com Cristo Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo entendimento da Tua Palavra, segundo o Teu Espírito, segundo o Teu equilíbrio. Paizinho amado, possamos aplicar essas verdades em nossas vidas, fazendo a nossa parte. Certamente Tu farás a Tua, Senhor, para a Tua glória e para o nosso bem, Senhor. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ora, muito bem, vamos falar então sobre treinar para reinar. Treinar para reinar. Já falamos um pouco disso, eu tenho ideia, falei um pouco disso há muito tempo atrás, mas vamos recordar algumas coisas, certamente, e vamos falar de outras coisas novas. Sabe que na nossa vida, no caminhar cristão, nós, antes de mais, quando aceitamos Jesus, temos de ser fiéis nas coisas naturais. Isso aqui é a ventoinha, está a puxar o ar. Temos de ser fiéis nas coisas naturais. Que é no caso de Davi. Davi era de Belém, amém? É Belém, eu chamo de Belém. Quando falamos em Belém, lembre-se, fidelidade nas coisas naturais. Depois nós vimos, Davi foi fiel ao seu pai, cuidou das ovelhas do seu pai, atrás das montanhas, etc, etc, sempre fiel. Ele não fez isso por recompensa alguma, ele fez por obediência, por amor, para agradar os seus pais. Amém? Depois, quando o rei Saul buscava matá-lo por inveja, sabemos disso, falamos bastante disso já há um tempo atrás, nas cavas de Adulão, Davi tinha necessidade, ele próprio tinha necessidades para viver. Mesmo assim vieram pessoas com necessidades a pedir a ajuda de Davi. E Davi foi fiel em necessidades, com necessidades na sua vida, foi fiel em suprir as necessidades de outros. Amém? Essa é a segunda chave. Lá em Adulão. Primeiro é Belém, fidelidade nas coisas naturais. Adulão, fidelidade no meio de necessidades. Depois, mais tarde, Davi finalmente conseguiu subir a Hebrom, terra da aliança, terra de Abraão, né, onde tinha feito a aliança, onde estavam sepultados. E ali em Hebrom, Davi foi fiel com os seus relacionamentos, com os seus generais, com os seus súbditos, etc, etc. Foi fiel em Hebrom. E é uma coisa que nós devemos ser também, sermos fiéis com os nossos relacionamentos, com nossos amigos, nossos irmãos, etc. E por isso, isso resultou em ser rei. Davi subiu ao trono, e no trono, Davi teve que continuar a ser fiel ou não? E ele foi fiel no reinar lá em Sião. É Sião, portanto é Belém, Adulão, Hebrom e Sião. E vamos falar disso, hoje só vamos falar de primeiro, fidelidade nas coisas naturais. Nós temos que compreender como Deus guiou Davi, se calhar é uma maneira como Ele também nos quer guiar a nós, talvez com outras coisas, outras situações diferentes, etc. Mas se calhar o Espírito é o mesmo, para nos guiar. E Davi, sabemos que foi um tipo de Cristo, não é? Apontava para um tipo de Cristo. Aliás, ele foi família de Cristo, de Jesus, da humanidade de Jesus. E nessa jornada como jovem Davi, Deus começou a guiá-lo, ele começou-se a deixar guiar por Deus, a obedecer a Deus, não é? E pastoreava fielmente, é isso que Deus queria que ele fizesse no momento, pastoreava fielmente as ovelhas do seu Deus. E sendo fiel como ele foi em todas essas coisas, ele subiu ao trono de Israel como rei. Nada, era um pastorzinho lá atrás das montanhas, não é? E chegou ao trono. Então, Deus confirmou a chamada a Davi, aleluia. Sabemos que ele mandou o profeta Samuel ungí-lo como rei, mas ele não foi logo rei, pois não. Estava ungido para ser rei, mas passaram anos. Sempre a ser preparado, sempre a ser treinado, amém? E para poder reinar um dia. E para um dia poder subir ao trono. Davi teve que ser fiel. E como nós também, todos nós, devemos ser fiéis nas coisas naturais.
Amém? E o nosso sucesso na vida, etc., depende da nossa fidelidade nas coisas naturais. Nós já vamos falar que coisas são essas, ou pelo menos dar exemplos de coisas são essas. Senão, reparem como Deus nos prepara e como Ele opera em nossas vidas, a fim de nós podermos reinar com Cristo nessa vida. Vamos ver. Mas quem faz tudo isso é o Senhor. E nós temos que segui-lo, amém? Temos que obedecê-lo. Já falamos uma vez que muitos são os crentes que creem, mas muito poucos são aqueles que obedecem. Não é? Deus busca aqueles que obedecem, os fiéis, amém? E então, Isaías 9, versículos 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor. Afinal, um menino nos nasceu, a humanidade de Cristo, de Jesus. Um filho nos foi concedido, a divindade de Cristo. E o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. 7. Ele será descendente do rei Davi, olha aí. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. Agora note, o zelo de Yahweh, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Ele tem zelo em fazer isso conosco e nós temos de segui-lo. Se nós não seguirmos, Ele não nos vai torcer o braço. Então, Ele tem zelo para que nos vá bem, Ele tem zelo em nos preparar para que nós possamos verdadeiramente cumprir com a vontade dEle em nossas vidas, com os seus propósitos em nossas vidas. Ele tem zelo. Então, o zelo do Senhor fará com que tudo isso se realize. Amém? Agora, o que o zelo do Senhor fez realizar no caso do Senhor Jesus? Bem, lemos no princípio que o nascimento de um menino, nasceu um menino que tornou-se rei, dos reis e Senhor dos senhores, ou não? É o zelo do Senhor que fez isso. Ok? Profeticamente, sabemos que o profeta Isaías está a falar do Senhor Jesus aí, e Jesus nasceu para reinar, não é? Para ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nós que nascemos de novo nele, nós iremos reinar. Já reinamos com Ele em vida e um dia iremos reinar com Ele. Amém? Então, por isso, por favor, peço, não deixe Jesus pregado na cruz, não deixe Jesus bebezinho na manjedoura e não deixe Jesus, o menino, nos braços da mãe. Jesus é muito mais do que isso. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Foi Ele quem realizou essas coisas. Amém? Não vamos para aqui com religiosidades. Não. Jesus nasceu para reinar e nós nascemos de novo a fim de podermos reinar com Ele em vida. Os reis magos, que não eram reis, na verdade eram cientistas, não é? Eram astrônomos. Eles foram à procura de Jesus, não é? E nessa sua procura, quando chegaram a Israel, a pergunta deles era assim, olha, Mateus 2, versículo 2. Mateus 2, versículo 2. Olha como eles perguntavam. Indagavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles eram matemáticos, persas, não é? Matemáticos, gente culta. E eles sabiam, viam o sinal no céu, essa estrela, e ele sabia quando isso aconteceria, que iria nascer o rei dos judeus. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Você não adora um rei, você adora a Deus. Ou não? É Jesus, ou não é? Amém? Então, amados, bendito seja o nome de Jesus. E nós nascemos de novo em Jesus, nós também reinaremos em vida com Ele. Aleluia, amém? E Jesus busca por isso um povo, olhando para a sua igreja, nós que formamos a sua igreja, Ele busca um povo que não faça o mesmo que Adão fez, que o atraiçoem. Ele não quer isso. Adão desobedeceu ao Senhor e passou numa
uma tigela, um tabuleiro, sei lá, de prata, toda a autoridade, todo o domínio que o Senhor Deus, Criador, lhe tinha confiado, ele passou isso de uma bandeja toda linda para as mãos do inimigo. Não é? Porque foi na conversa dele, porque eles seriam como Deus, eles seriam não sei o quê, e ele entregou tudo. E Deus quer que a gente tenha mais caráter do que isso. Amém? E em Cristo, nós nascemos de novo e recebemos de volta. Ele nos deu essa autoridade, ou não? Esse domínio. O segundo Adão, o último Adão, Jesus. Não é? Ele venceu, conquistou, arrancou das mãos do inimigo tudo quanto Adão lhe tinha dado e agora entregou-nos a nós. Deu-nos autoridade no seu nome. Então nós devemos saber como usar bem essa autoridade. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6, versículos 1 a 3, a palavra de Deus diz assim. 1 Coríntios 6, 1 a 3. Atreve-se alguém entre nós, quando há litígio de um contra o outro, fala entre nós, irmãos, né? Filhos de Deus, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs lá no tribunal, pessoas que nem conhecem Cristo, eles é que vão julgar as nossas pessoas pagãs e não pelos próprios santos. Versículo 2. Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo. Você como santo, como filho de Deus, um dia você vai fazer parte desse juízo. Amém? Os santos julgarão o mundo todo. E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Ei, vamos perdoar uns aos outros, vamos seguir em frente para a glória de Jesus, não vamos perder tempo com essas coisas. E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Uau! Quanto mais as demandas triviais dessa vida. Vamos perder tempo com isso. Aleluia! É claro, quando as coisas que nos fazem são pagãos, então sim, temos que levar na lei deles, porque eles vão compreender isso, não é? Eles têm que ser chamados a atenção, têm que entender que erraram. Embora sabem que erraram, eles fingem que não sabem, que estão certos. Então, a verdade tem que vir à tona, não é? Muito bem. E Paulo repreende aqui, nesses crentes carnais que fazem isso, que não entendem bem as coisas de Deus, por não saberem que resolver os problemas desta vida não devem ser pedidos ajuda aos pagãos, mas é aplicada a palavra de Deus em nossas vidas, não é? E certamente, fazendo essas coisas, é um mau testemunho para Jesus e para a pessoa de Jesus. Então, que seja o conselho de Deus aplicado em nossas vidas e que resolva tudo isso debaixo da mão potente de Deus. Como cristão, você deve submeter-se à palavra do Senhor, amém? A fim de Deus o poder proteger e guiar, aleluia, amém? Bem como aquele irmão ou aquela irmã com quem você se desentendeu. Mas hoje muitos crentes hoje não pensam nem sequer assim e dizem, aleluia, glória a Deus, tem alta posição em Cristo, não sei o quê. Não é assim que eles pensam. Infelizmente, é assim que devia ser feito, né? E isso, a maneira como nós devemos agir nessas situações de litígio, também é sermos fiéis nas coisas naturais, aplicando a palavra de Deus, não é? Agora, a Bíblia diz que se nós não nos submetemos e não obedecemos à palavra de Deus, mas teimosamente preferimos ficar na nossa, que eu é que tenho razão, que eu não sei o quê e tal, então, não espero que Deus o abençoe. Também, não é? Não está a dançar a música de Deus? Essa escolha é nossa, não é? Deus diz que, nesse caso, Ele vai nos tratar como publicanos, vai tratar-nos como ímpios, porque é o que nós pensamos, a maneira como nós pensamos, não é? E esse é o fruto que nós estamos a produzir, e Deus quer que a gente dê bom fruto, boas obras, apliquemos a palavra, até mesmo nas coisas naturais dessa vida, não é? A palavra diz claramente que se você não submeter à autoridade da liderança, seja da igreja, seja da sua nação, seja daqueles que estão em eminência na nação, etc., não é? De uma forma justa, de uma forma pia, no equilíbrio da palavra, então você também não merece ser cuidado. É, não é?
por isso que há um lugar que chama cadeia, não é? E mesmo assim, muitos preferem ir para a cadeia, não têm que trabalhar e comem e têm televisão todas as noites, não é? Enfim, são maneiras de pensar. Irmãos, o amor é bom, é maravilhoso, mas também é firme. Muitas vezes o amor diz não. Não tem que dizer sempre sim. Muitas vezes tem que dizer não. É por amor. Se Deus, a mim, se eu pedir uma coisa a Deus, Senhor, eu quero isso, e Deus diz-me não, o que é que Ele está a dizer? Eu não te vou dar agora, tu ainda não estás preparado, tu não sabes, se eu te der agora, tu vais estragar tudo. Não, espera, cresce, amadurece, e depois eu vou te dar. Amém? Porque senão vem o orgulho, vem coisas na cabeça, porque eu sou espiritual, porque eu sou assim, eu sou assado. E Deus diz não. O amor é firme, não é? Aleluia. Então, e nós aqui não estamos a falar coisas obscuras, estamos a falar coisas, é do dia a dia que acontece. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo mais. 1 Coríntios 6, 4 a 10. Já vamos falar de Davi. 1 Coríntios 6, 4 a 10. Será que quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? Olha aí. 5. É para a vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre irmãos? Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal do mundo contra outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulos, juízes, advogados, são incrédulos, muito boa parte deles. Não digo que não haja crédulos, amém, que haja crente cada vez mais, mas a maior parte deles não pescam nada das coisas espirituais, nada, zero, porque eles não entendem, são naturais, não é? Ok? Versículo 7. Só o facto de haver entre vós processos judiciais, uns contra os outros, está a falar em irmãos de fé, né? Uns contra os outros, revela que já estáis derrotados. Já está. Em vez disso, por que não dais preferência a sofrer a injustiça? Epá, prejudicou, mas tudo bem, amém, eu perdoo-te. Eu perdoo-te. Prejudicaste-me, meu irmão, a minha irmã, prejudicaste-me, mas eu perdoo. Mas perdoo mesmo, de coração. Eu não vou exigir que me pagues nada, não é? Porque não arcais com o prejuízo? Porque isso é característica de Jesus, ou não? Aleluia. Então, falando dessas coisas, isso é ser fiel nas coisas naturais. Deus quer que todo crente seja vencedor, amém? Deus quer que cada um de nós seja vitorioso. Deus não quer que você e eu, como crentes, falhemos nessa vida. Pelo contrário. Então, Jesus nos ordenou, Jesus nos predestinou, aleluia, para sermos, como diz a palavra, mais do que vencedores. Uma pessoa que é vencedora sabe bem como agir ou não, por isso é que é vencedora. Temos que compreender a palavra de Deus. E o Senhor tem galardão para aqueles que são vencedores, como Ele diz lá em Apocalipse e outras partes, não é? Aleluia. Agora, se eu falhar em alguma coisa, nas coisas naturais, é porque eu quis falhar, porque não me ter esforçado. Não me esforcei, achei que não era importante, fiquei na minha e falho. E isso não glorifica o Senhor. A palavra de Deus diz lá em 1 João 2, 9 a 11, 1 João 2, 9 até 11, aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia a seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Não é? Dá para entender, não é? Quem ama o seu irmão permanece na luz. E nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia a seu irmão está nas trevas, irmãos, e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvam a visão. É como se fosse mais um aqui do mundo, mais um ímpio. Não podemos odiar os nossos irmãos, temos que perdoá-los. Amém? Eu costumo dizer assim,
Eu não sou obrigado a gostar de toda a gente, mas eu sou obrigado a amá-los e de respeitá-los. Amém? O gostar deste ou daquele tem a ver já com amizade, com a gente conhece uns aos outros e tal, e, pronto, partilhamos coisas, gostamos de estar juntos, gostamos da presença um do outro, etc, etc. Mas o amar é incondicional, irmãos. É de Cristo, eu tenho que amá-lo ou não? Até tenho que amar meus inimigos, quanto mais o irmão na fé. Aleluia. A palavra do Senhor também diz assim, em 1 João 5,4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, não é? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Deus dá-nos pela sua graça. E nós recebemos o que Deus nos dá pela fé. Amém? E esse é que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quem? Nele, em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus reina. Jesus é o Senhor. Ele venceu o inimigo. Ele tirou tudo quanto tinha sido passado para ele, quando ele tinha roubado, enganando Adão e Eva, roubou toda aquela autoridade, domínio. Jesus pegou, arrancou das suas mãos e tornou-nos a dar toda essa autoridade, irmãos. Amém? E ele agora tem o inimigo debaixo dos seus pés. Aleluia. E se nós somos corpo de Cristo, nós estamos em Cristo, não é? Quem está debaixo dos pés de Cristo? O diabo. Logo, ele está debaixo dos nossos pés. Amém? Não podemos esquecer isso. E, aleluia. Mais uma vez, o Senhor diz que ao vencedor Ele vai conceder, Ele vai dar, etc., que se assente com Ele no trono, etc., etc., assim como o Pai permitiu que Ele assentasse com o Pai no trono do Pai, etc. Muito bem. Agora, mas Jesus, após ter nascido naquela manjedoura, o Senhor Jesus teve de crescer por etapas, em fidelidade, por etapas, até poder chegar ao trono, ao lado do Pai, não é? Teve que crescer por etapas. O mesmo com Davi, não é? Foi um processo de crescimento, de preparação, de treino, na qual, à medida que ele ia sendo fiel ao Pai, e à medida que Davi ia sendo fiel a Deus, ia seguindo os caminhos que Deus mostrava, ele ia ganhando mais e mais autoridade. E Deus dava-lhe mais e mais oportunidades para ele mostrar essa autoridade. Amém? A fim de ser reconhecido pelas pessoas aqui debaixo do mundo. Ok. Da mesma forma, você e eu. Nós não recebemos toda a autoridade, começamos logo a usar toda a autoridade 5 minutos depois de aceitarmos Cristo. Começa-nos a dizer então que sim, que nós temos autoridade. E começa-nos a ensinar então como é que nós devemos usar essa autoridade, não é? E bendito seja o nome de Jesus. E depois sermos cheios com o Espírito Santo, ainda mais. E por aí vai, é um processo. Vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos sendo transformados, vamos sendo fiéis e mais fiéis ao Senhor. Agora, o Davi encontrou-se nesse processo e todos nós nos encontramos nesse processo, onde Deus nos treina para podermos reinar. Davi estava a ser treinado para reinar sobre Israel. E o Senhor foi preparando, e esse processo foi treinando, foi ajustando, foi preparando Davi, a fim de ser apto para ser um bom governante, um bom rei sobre o seu povo. Amém? E Deus quer que nós sejamos aptos para sermos bons servos dele. Amém? Fazermos as coisas com excelência, não é uma coisa assim em cima dos joelhos, não, com excelência, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Aleluia. E assim vamos indo, irmãos. Já repararam que o Senhor não dá responsabilidades, grandes responsabilidades, à pessoa que acabou de aceitar Jesus? Potencialmente sim, mas agora naquele momento ela não sabe de nada dessas coisas. Ele tem que saber dessas verdades. Tem que entender para poder saber usar devidamente aquilo que Deus lhe vai confiando, lhe vai dando. Amém? À medida que ele vai entendendo e crescendo. Também nós pais, por exemplo, nós temos grandes responsabilidades para com os nossos filhos, enquanto eles são pequenos e irresponsáveis, não é? Ou será que você dá a chave do seu carro ao seu filho de 6 anos para dar uma volta no carro? Você não faz isso, não é? Você não faz isso, não é?
Por muito que você ama o seu filho, você não vai dar. E muitas vezes nós amamos o nosso filho de tal maneira que nós não obedecemos a Deus, nós vamos fazer a vontadinha dele. E isso não é bom. A palavra é clara sobre isso, não é? Porque eu amo, vou fazer. Tadinho. Não é tadinho. Ensina o caminho que ele deve andar. Amém? Chega o momento que ele vai poder usar as coisas. Então, um dia ele vai chegar àquele ponto em que ele é responsável, já tem carta de condução, é responsável, diz, pai, dá-me as chaves do carro. E você, com muita alegria, toma lá, filho, mas vê lá o que é que faz na estrada. Vai com cuidado, não é? Mas por quê? Porque você já sabe que ele tem aptidão, está apto para conduzir o carro, conhece as leis de trânsito, etc, etc. Muito bem. Aleluia. E também na igreja nós não devemos dar cargos espirituais a pessoas que são novos na fé, não é? São recém-convertidos. 1 Timóteo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim. Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Eu sou super espiritual. A mim agora ninguém me ensina mais a palavra de Deus. Eu sei a palavra de Deus toda. Isso mostra claramente que aquela pessoa é nova, é novito na fé, é neófito na fé. Essa atitude de crer, não. Vamos ser maduros, vamos aprender, vamos confiar coisas nas pessoas que são aptas, que Deus foi treinando, Deus foi preparando, e as pessoas permitiram que fossem preparadas e serem treinadas por Ele, e aplicando a palavra de Deus, etc., em suas vidas. Porque senão vão se ensoberbecer, não é? E por isso, antes de alguém poder reinar em vida, tem de ser treinado, tem de aprender, ser treinado, ser preparado, e depois tem de ser aprovado. Na seguinte sequência aqui, número 1, tem de aprender a saber controlar o seu espírito. Saber a controlar o seu espírito. Olha aí, Provérbios 16, 23. Provérbios 16, 23. Diz assim a palavra do Senhor. O coração do sábio ministra a sua boca, e seus lábios são hábeis para o ensino. Esta tradução é diferente. Não, vem mais para baixo, vai o versículo 32. Se calhar eu troquei os 2 e 3. 32, por favor. 16, 32. Ok? Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Esse homem paciente está maduro nas coisas de Deus. É o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Eu costumo ouvir dizer em português disto, um homem prevenido vale por 2. Não é? Então nós temos de ser provados. Temos que andar na sabedoria que o Senhor nos ensina, a receber essa sabedoria. Muita gente teve grandes oportunidades para poderem reinar em vida de forma fantástica, mas porque não souberam controlar as suas emoções, não souberam controlar o ímpeto, elas perderam essas oportunidades. Passou-lhes. Agora não procura saber se vai outra vez, se vêm outras oportunidades. Não é? Mas deixe-me dizer o quê? Se nós não soubermos controlar a nossa ira, por exemplo, a nossa ira, o seu temperamento, a nossa ira, o nosso temperamento, Deus também não vai poder colocar-nos a nós a reinarmos. Nós podemos reinar, nós podemos fazer as coisas à nossa maneira, achando que Deus é conosco e vamos fazendo, mas não tem um amém de Deus atrás. Amém? Não tem um amém de Deus por trás. E nós queremos, eu quero o amém de Deus na minha vida. Então, por isso temos que aprender a controlar-nos, as nossas emoções, os ímpetos, a coisa que vai aqui dentro de nós. Não, nada de ficarmos irados, zangados, berrar, nada disso. Pelo contrário, nós temos que ter paciência. Eu sei que às vezes chega um ponto que a paciência já está por aqui, não é? Aí, mesmo assim, meu Deus, Deus tem umas coisas nós, não é? Número 2, você tem de aprender a saber controlar a sua alma. Qual é a alma? A alma são as emoções, as nossas vontades, amém? Aleluia, os nossos apetites, a nossa mente.
E a maior batalha da nossa vida, nesta vida, é aqui, trava-se aqui, na alma, não é? E através dessas coisas da alma, dessa área da alma, que se levantam os maiores ataques contra nós. É ali que o inimigo lança as suas setas inflamadas, é ali que ele lança as suas ideias, as suas opiniões, as suas acusações. É nas nossas mentes que ele lança isso. E temos de saber controlar também a nossa alma. Número 3, temos de saber controlar o nosso corpo. Aleluia. Temos de saber cuidar do nosso corpo. Não é comer demais, por exemplo, ou comer de menos. Porque se nós comermos de menos, podemos apanhar anorexia, não é? Porque nós queremos ser umas Barbies ou queremos ser uns quentes. Todos, não é? Com suas linhas, não sei o quê. Irmão, isso faz mal à saúde. Cuide do seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Vícios que danificam a saúde, etc. Isso não é para nós, não é para o nosso corpo. Não vá por aí. Temos que cuidar de nós, controlar aquilo para o nosso corpo estar bem. Como diz o outro, eu de manhã, se eu não tomo café logo de manhãzinha cedo, eu fico aos pulos, fico irritadiço. Que é isso, mano? Que é isso? É o café que tu controla a ti ou és tu que controlas o café? Não é? Então, eu preciso fumar. Depois do café, eu preciso fumar um cigarrinho. Para quê? Se Deus quisesse que você fumasse, quando Ele o criou, Ele punha uma chaminé em cima da cabeça para sair o fumo. Não é? Não tem chaminé? Tem. Não precisa de fumar, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O facto de alguém fumar, ou beber bebida forte, ou comer demasiado, enfim, é uma boa indicação que no interior daquela pessoa existe uma necessidade. Existe algo, uma necessidade, uma condição que tem que ser submetida a Cristo, para Cristo poder suprir. Amém? E glória a Deus. Geralmente são esses testemunhos, essas condições que estragam o nosso testemunho de Jesus em nossas vidas. Mas glória a Deus que Ele pode cuidar disso, ou não, se nós entregarmos. Se nós entregarmos, Ele cuida disso. Agora, vamos seguir por isso o exemplo do apóstolo Paulo. Vamos ser eficazes naquilo que nós fazemos, vamos ser fiéis nas coisas naturais. Não é? Em 1 Coríntios 9, 27 diz assim, o apóstolo diz, ele diz, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Então, não, cigarro não, vício não. Eu esmurro. Assim é esmurrar o corpo. Não. Amém? Para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Não é? Então eu esmurro o meu corpo, eu digo, não, espera aí, não. E eu não sei, outra tradução, não sei se é logo a seguir. Não. É uma tradução que diz que 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Bem, eu vou ler daqui. Portanto, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não tenho, não sei para onde é que eu vou, não sei porque é que estou a fazer isso. Não. Eu também não luto como apenas dou socos no ar. Não, eu tenho que ser eficaz naquilo que eu faço. Amém? Não apenas à toa, não é? E essa tradução é assim. E número 4, você tem de saber governar bem a sua família. Tem que saber governar bem a sua família. Significa que você deve assumir corretamente na família, o seu lugar na família, e todos os membros daquela família têm que saber. Como se diz em português, cada macaco no seu galho. Amém? Uns têm mais autoridade, outros têm menos, e nós temos de saber os limites das nossas autoridades. Muitos passam por cima da autoridade de outros que têm mais autoridade, passam por cima, fazem o coisa. Não pode ser assim. A família não é funcional se isso acontece. Cada um tem a sua autoridade. Amém? E conhecer os limites dessa autoridade, para que a família seja funcional. O pai deve delegar a autoridade aos seus filhos e dizer não quando tem que dizer não e dizer sim quando deve dizer sim, não é? E à medida que eles forem crescendo, eles vão aprender, eles vão se habituar a isso.
Os seus filhos, por exemplo, os nossos filhos têm um quarto deles, os nossos são reis e senhores daquele quarto, daquele espaço. Os nossos filhos são reis e senhores daquele quarto, amém? Aquele quarto de dormir. Eles devem submeter aqueles quartos ao Senhor Jesus, amém? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! E os pais devem certificar-se de que os filhos são responsáveis. Olha, por exemplo, para fazer as suas camas. Hoje não existe isso. Se existe é muito raro. Fazer as suas camas, arrumar a roupa no armário, puxar a graxa aos sapatos. Não é? Hoje já não é, ou são quedes, já não se usa mais cabedal no sapato. Mas, enfim, limpar o quarto, ajudar a lavar a louça em casa, amém? E, enfim, a limpeza dos quartos, etc. Pelo menos na minha geração, eu lembro perfeitamente, eu comecei, aos 5 anos, a minha mãe disse, olha, faz a tua cama, 5 anos, faz a tua cama, arrumas o teu armário, às terças-feiras arrumar o armário, às quartas-feiras à tarde quero ver os teus sapatos a brilhar, todos engraçadinhos, amém? E por aí vai, todos os dias faz a tua cama. E quando depois fomos para a escola alemã, aos 5 anos, eu já sabia fazer a minha cama. E lá na escola alemã eles também fazem o mesmo. Os miúdos, com 5 anos, têm que saber fazer essas coisas, porque senão vamos mimá-los. Eles têm que aprender de pequeninos. É de pequeninos que se torce o pepino, não é? Eu até digo assim, quando cheguei lá à escola alemã, digo assim, é um internato, porque eu ficar meses e meses fora dos meus pais. Eu e o meu irmão. E então eu digo assim, não. Tinha beliches, os irmãos sabem os beliches, aquelas camas, um em cima do outro, assim. Eu digo assim, eu vou escolher por baixo. Os outros querem todos lá em cima, tudo bem. Eu vou ficar em baixo. Por quê? Porque é mais fácil fazer a cama em baixo do que lá em cima. Não é? E lembro-me perfeitamente. E nós tínhamos a mesma coisa lá, arrumar os armários, puxar o lustre aos sapatos, limpar isto, limpar aquilo. A nossa camarada tinha que estar limpa e vinha o diretor ver. Se o armário não estava bem arrumado, lá vinha a roupa toda para o chão. E nós tínhamos que arrumar outra vez. E ele vinha ver outra vez. E temos que ser ensinados, não é? Hoje em dia não. Tadinho, é uma criancinha, coitadinho. Não, temos que ensinar. Amém? É pequeno, mas não é pequeno não. Ele já te domina. Ela já te domina. Ela sabe começar a chorar, chatear com voz alta, a chorar e aos berros, vai fazer a vontade dela, ela já sabe isso. Tem que ser treinada, amém? Então é assim, ela tem que aprender obediência em todas as áreas da sua vida. Porque se ela não aprender obediência quando é pequena, você acha que quando for grande vai obedecer a Deus? Vai nada. Até não vai querer acabar os estudos. Já não quer ir mais para a escola. É isso, irmãos. Então, temos que ser fiéis nas coisas naturais, educando, caminhando bem com os nossos filhos também, como pais, né? Depois, aleluia, quando nós aprendemos a governar bem as nossas casas, nossas famílias, os nossos filhos começam a aprender também a governar bem as suas próprias vidas, os seus quartos, etc. Começam a ser exemplos na escola, eles depois constituem família, eles sabem governar bem as suas famílias nos valores de Deus, eles glorificam a Deus nas suas vidas ou não? Aleluia! E muitos são atraídos para Jesus por causa disso. Agora, quando vê pessoas que não sabem nem obedecem, passam por cima de tudo, desobedecem tudo, mas que glória há disso no Senhor? Nada. Temos que glorificar o Senhor, não é? Olha só o que é que diz a Bíblia em 1 Timóteo 3:5. Essa escritura tem estado muito no meu coração. Muito, muito, muito. Deus tem falado comigo essa escritura. 1 Timóteo 3:5. Pessoalmente, na minha pessoa. Diz assim: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu não venho aqui para disfarçar, para fingir. Eu não quero vir aqui com uma outra face, sem verdade, fingir que está tudo bem. Não é? Às vezes temos situações ou não? E nós temos que saber governar bem. Aleluia! Então que o Senhor me ajude, não é? E
enquanto nós não aprendermos a governar bem o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida à volta de nós, então nós também não vamos poder reinar em vida, porque não vamos estar aptos para isso, não é? E Deus exige isso de nós crentes, porque um dia que os crentes vão ser obreiros na sua obra, amém? Vão ser líderes da sua igreja. Ele não dá autoridade às pessoas que não querem assumir os seus lugares em Cristo, que não dão a face, que se envergonham, que as pessoas sabem que são de Cristo, que são pregadores do Evangelho. Deus não confia nessas pessoas. Amém? Temos que marcar diferença. Por isso mesmo, Davi aprendeu esse caminho, não é? Desde o seu nascimento, passou por esse processo de treinamento para um dia poder reinar sobre Israel. O processo foi de Belém até Sião. Amém? Belém, Adulão, Hebron, Sião, cidade de Davi, onde ele tinha o trono, onde ele começou a reinar como rei. Aleluia. E hoje nós estamos a falar sobre Belém. Quando eu digo Belém, é fidelidade nas coisas naturais. E vamos ler aqui. Deus mandou o seu profeta Samuel à casa de Jessé, lá em Belém, para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, não é? 1 Samuel 16, versículos 11 a 13, só não vamos ler mais por causa do tempo. Diz assim: disse o Senhor a Samuel, 1 Samuel 16, 11 a 13. 11 a 13. Perguntou Samuel a Jessé. Jessé põe todos os seus filhos, que tinha, menos aquele que estava lá, o mais novo, estava lá atrás das montanhas a cuidar das ovelhas do pai, pôs todos aqueles filhos altos que queriam ser fulanos de tais, não é? A ver que porventura vou ser eu o ungido rei. Acabaram-se os teus filhos, diz o profeta. E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. É ele! Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Olha só, Davi era um jovem, ruivo, belos olhos, boa aparência, sardento. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é ele mesmo. Criança, foi ungido rei, mas não foi logo tornado rei, não foi logo o dia seguinte, não foi logo tomar posse do palácio real, pois não. Passou anos de preparação para chegar lá. Aleluia. E Samuel depois ungiu o azeite lá do seu chifre e voltou para a sua casa. Por que Deus fez isso? Porque pela desobediência de Saul, pela forma com que a maneira como Saul se comportava como rei do povo de Deus, Deus ficou muito desagradado, não gostou daquilo, então ele resolveu tirar Saul e pôr outro, ou não? Mas enquanto não tinha outro preparado para poder ser rei, manteve Saul lá como rei, não é? Só quando Davi esteve pronto para ser rei, é que ele foi tirado, ou não? Mesma coisa na igreja, irmãos. Estamos aqui, estamos a pregar o Evangelho. Mas se o Senhor se desagradar de mim, enquanto não ver uma pessoa que vem aqui tomar o meu lugar como pastor, ele não vai tirar daqui. Mas o dia que ele tiver alguém, ele vai me pôr uns patins debaixo dos pés. É verdade, porque eu não sou fiel a Deus. Muita gente lá fora brinca as coisas de Deus. Usa a igreja para fazer dinheiro. E para outros fins, não é? E em vez de falar a palavra de Deus, fazem festas. Come. E a palavra de Deus? O reino de Deus não é comida, nem bebida. Pois não? É isso que diz o Senhor Jesus. Amém? Ok, então, assim também, Saul foi obstáculo. E há pessoas que são obstáculos na igreja, como eu disse, pode ser o meu caso um dia, outro não, mas não é? E perdem a unção e prontos. E só ficam lá naquele meio enquanto o Senhor não levantar outro. Amém? É assim mesmo, irmãos. E se eu não me arrepender,
Se eu não der a mão à palmatória, o Senhor perdoa-me, então acontece mesmo. O não de Deus é não. Não é o todinho, meu menininho. Não! Patins debaixo dos pezinhos, vai. Não é que a minha obra é santa, não é? E assim. Então, essa escolha de Deus começou quando Davi enviou o seu profeta Samuel a Belém para ir ungir Davi por causa daquilo que Saul tinha feito anteriormente. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Os filhos de Davi, todos, os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, todos puseram-se à frente, todos eles queriam ser reis. Será que sou eu? Vamos jogar aqui a sorte, a ver, pode ser que seja a sorte, seja minha, seja... Não, Deus não trabalha com sortes, Deus tem um plano, amém? Deus tem um plano. E, aleluia. Então, notem só, irmãos, que enquanto lá em Belém, enquanto nessa fidelidade nas coisas naturais, Davi era muito pouco espiritual. Ele estava lá nas suas ovelhas, sim, tocava a sua harpa, sim, tocava a sua flauta, não é? Sim, escreviam uns poemazinhos para cantar ao seu Deus, eu pouco mais sabia que isso, não é? Ele estava lá, em contacto com a natureza todo o tempo, não é? E, entretanto, tudo quanto ele fazia com gosto e com empenho, sem pensar em receber recompensa por aquilo que ele fazia com amor. Não é? E Deus viu o coração de Davi. Aleluia. Em Belém, Davi não tinha autoridade espiritual. Era um jovem, cuidava das ovelhas do pai, não é? Tampouco era assim, tinha muito conhecimento da espiritualidade em Deus, etc, etc. Mas ele se esforçava em ser um bom filho e agradar os seus pais. Filhos, sejam fiéis a agradar os vossos pais. Porque a primeira promessa com bênção, obedecer aos vossos pais, não é? É isso, irmãos. E nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. Aleluia. Há quem, quando compreende que Deus os chama, que Deus tem um propósito para as suas vidas, para usar nesta ou naquela área, na sua igreja, amém? Aleluia. Essas pessoas ficam logo com a ideia que agora são super espiritual. Agora eu é que sei. Não é assim. Eu vi pessoas, o profeta falava lá, oh, Deus te chama para tal nação. Eu vejo, tu vais servir Deus naquela nação e tu vais servir Deus naquela nação. Irmãos, eu vi isso. No último dia, na graduação da escola bíblica, quando nós recebemos a nossa graduação lá com os chapéus, aquele chapéu tiramos para o ar, não é? Recebemos os nossos diplomas. E eu vi. Amanhã vou comprar uma mala. Deus diz que vou servir a Deus na Índia. Vou comprar uma mala, vou para a Índia. Mas Deus não diz quando. Deus vai te usar para a Índia. Agora espera, Deus vai dar mais instrução. Amém? Não se mete logo de cabeça, vou para a Índia. Nós temos que saber ser fiéis nas coisas naturais. Esperar em Deus, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Agora, é um dos piores erros que a gente pode fazer. Deus chamou-me para o servir, é porque Ele vê qualidades em mim, Ele me ungiu, agora ninguém mais me ensina a palavra, eu sei tudo, eu tenho a unção de Deus. Caminho perigoso. Porque o orgulho vem antes da queda, não é? É assim. Então, o princípio bíblico é este. Diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 42 a 46. Entendam esse princípio, é muito importante. 1 Coríntios 15, 42 a 46. Diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. O corpo é semeado aonde? Na sepultura, ou não? É como se lança a semente à terra, não é? Assim lança-se o corpo, já não tem lá o espírito, é só o corpo, lança-se na terra. Semeia-se o corpo na corrupção e esse corpo ressuscita na incorrupção. Oh, glória! Semeia-se em desonra, aquele corpo pecou, aquele corpo desonrou a Deus, aquele corpo fez mil e não sei quantas coisas contra Deus, mas, porque se arrependeu, ressuscita em glória, ok? Versículo 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em
poder do Senhor, amém? E versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus, porém, é espírito, não é alma, é espírito vivificante. 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. E nosso caminhar com Deus nessa vida, primeiro temos que ser fiéis nas coisas naturais, para Deus nos poder confiar as coisas espirituais. Não pense, se você não é fiel nas coisas naturais, que Deus vai lhe confiar as coisas espirituais, para você agir. Esse é um princípio, não é? Primeiro o natural e só depois o espiritual. Aleluia. E se eu violar esse princípio bíblico, princípio da palavra de Deus, eu vou sofrer descarrilamentos desagradáveis na minha vida. Porque Deus não vai estar lá para me abençoar. Não vai. Eu estou a fazer a minha maneira, não como Deus quer. Não é? E por isso, se eu não for fiel a Deus e à sua palavra, se eu não for fiel, por exemplo, à igreja onde Deus me colocou, se eu não for fiel à minha família espiritual, que é a igreja, amém? E outras atividades que porventura a igreja possa exercer, e essa igreja com quem eu me identifico, de quem eu sou parte, por que Deus tem obrigação alguma de me abençoar? Mas Deus é palhaço. Amém? Por isso, sejamos queridos, sejamos obedientes, a fim de sermos aprovados por Deus. E Ele, a seu tempo, não no nosso tempo, no tempo dele, vai nos exaltar. Não é? Aleluia. O que foi feito então, ou o que é feito então, daquele equilíbrio que deve haver entre o natural e o espiritual? Faz-se uma salada espiritual e natural? Não. Primeiro somos fiéis no natural, para depois Ele poder nos confiar as coisas espirituais que são mais importantes. Por exemplo, deixa-me dar aqui um exemplo. Não é assim grande exemplo, mas pronto. Você tem um bebê, uma criança, 2 aninhos, ou uma menina ou um menino, não importa, e ela tem as suas fraldas todas borradas, desculpa o termo, não é? E está a chorar, cheira mal, mas você está a orar a Deus. Xandai, Xandai, e Xandai, e Xandai. E vê o seu filho a precisar de ajuda. E você Xandai, e Xandai. Primeiro Xandai, e Xandai. Xandai, e Xandai. Você não está a ser fiel no natural. Por favor, pegue na criança, limpa a criança, põe uma fralda fresca, põe a roupa fresca e depois ponha num lugar onde ela é confortável e depois vai orar a Deus. Amém? Isso é ser fiel no natural, não é? É como diz o Senhor Jesus, em Mateus 5, 23 e 24. Jesus diz, dá esse exemplo. O Senhor diz, e se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é tu que tens alguma coisa contra o teu irmão, é o teu irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, não é? E então, voltando, faz a tua oferta. Isso é ser fiel nas coisas naturais. Amém? Então, Davi, aquele jovem, nunca tinha passado pela cabeça, nunca tinha sonhado que um dia iria ser rei de Israel. Não é? E os seus irmãos, como nós vimos, esforçavam-se perante o profeta, não é? Para serem os escolhidos de Deus, a fim do profeta os ungir. Mas nada disso. E nosso amigo Davi, lá atrás das montanhas, nem sequer o chamaram. Nem sequer o chamaram. Normalmente é assim. Os homens não dão valor a quem Deus dá valor. E o profeta perguntou, são todos esses? Só tem o seu filho, não há mais? Não, temos mais um. Mas
está lá atrás das montanhas. Chama, nós não vamos sentar à mesa para comer enquanto ele não chegar. É ou não é? E foi ungido. Davi. Aleluia. E por que ele foi ungido? Porque Deus resolveu tirar Saul do reino e pôr lá um outro rei. 1 Samuel, eu estou a ler partes aqui para não gastar muito tempo nisso. 1 Samuel 17, 34 a 37, diz assim. Respondeu Davi a Saul, quando ele foi levar o pão e o queijo aos seus irmãos, e apareceu lá o gigante, né, com o vozeirão. Então, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, ele arriscava a vida, não é? Continua a ler, versículo 35. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, pela juba, e o feri e o matei. Uau! É lindo isso, não é? Versículo 36. O teu servo, Davi a dizer para o rei Saul, lá em frente aos filisteus, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso, porque não tinha aliança com o Deus vivo, esse incircunciso filisteu, será como um desses leões, um desses ursos que eu matei. Não é? Porquanto afrontou o exército de Deus, as coisas de Deus. Sabe por que Deus treinou Davi a lutar contra o leão, a lutar contra o urso, quando eles vinham para roubar as ovelhas? Treinou para que ele pudesse enfrentar esse gigante. Enfrentou ou não? Ele não tinha medo, disse, eu já matei o leão, já matei o urso, quem é ele? Ele ainda por cima não acredita no nosso Deus, não honra o nosso Deus, ele vai cair. E a queda foi grande, ou não? Amém? Versículo 37. Eu vou avançar contra esse gigante, não tenho medo. Versículo 36, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele também me livrará das mãos desse filisteu. Isso é confiança, ou não? Isso é fidelidade. Então disse Saul a Davi, olha, não tenho mais palavras, olha, vai-te, que o Senhor seja contigo. Mandaram uma criancinha dessas enfrentar um gigante. São criancinhas? Não, coitadinhas. Não, irmãos. Deus quer usá-las. Amém? Olha aí. Aleluia. Assim também, antes de nós podermos vencer os nossos leões espirituais, os nossos ursos espirituais, as dificuldades que o inimigo lança contra nós, amém? Nós precisamos de vencer os leões naturais. Das dificuldades, temos que enfrentar as dificuldades na sabedoria do Senhor, sendo obedientes a Deus, sendo fiéis à sua palavra, aplicando a sua palavra, assim nós vamos adquirindo experiência. Da próxima vez, já a coisa vai ser mais fácil. Nós já entendemos que nós somos mais que vencedores, não é? A gente já não vai com tanto pé atrás. E outra vez, quem é que tu? Até que um dia diz assim, cala-te, quem pensas tu que és? Cristo está em mim, sai daqui, em nome de Jesus. Amém? É assim, vamos aprendendo. Aleluia. E por quê? Porque nosso amigo Saul estava à espera um dia para atacar lá os filisteus, com os seus soldados, com o seu exército. O profeta mandou ir à frente, diz, fica lá, eu vou chegar, vamos ofertar um sacrifício a Deus, e Deus vai nos mostrar as coisas como devem ser feitas. Só que o profeta, propositadamente, atrasou-se. E o rei Saul estava, então não está o profeta, eu não sei o que, então, só que eu, vou oferecer o holocausto. Não, aquilo é para um profeta oferecer o holocausto, não para um rei. E às vezes nós queremos fazer coisas que não nos cabe fazer e as coisas correm mal. Porque Deus não nos chamou para fazer aquilo. Amém? E isso desagradou a Deus e Deus diz, não, esse homem, vou tirá-lo fora. E escolheu Davi. E depois o profeta Samuel disse para Saul em 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. O profeta diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, que tu fizeste o holocausto sem a permissão de Deus? Tem o Senhor tanto em holocaustos e sacrifícios,
quanto em quem se obedece a sua palavra, Saul devia obedecer a palavra ou não? Não, vamos fazer o holocausto eu. Continuando a ler. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Aí o profeta ainda não veio, estou cá eu para fazer o holocausto. Vamos fazer o sacrifício, né? E o atender, o obedecer, melhor do que a gordura dos carneiros que se oferece. Aleluia. Então, aliás, deixa-me dizer uma coisa, irmãos. Obedecer é melhor do que profetizar. Olha aí. Obedecer é melhor do que Xandai, 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 Xandai o tempo todo e não ser-se fiel nas coisas naturais. Se alguém não pode vir ao culto porque tem alguém que tem que cuidar, ou seja, que for uma situação difícil, fique lá, seja fiel nas coisas naturais. E quando puder vir, vem. Deus entende ou não? É ou não é? Se o meu filho está doente, sou a única pessoa que tem que cuidar do meu filho, eu não vou vir ao culto e deixar meu filho sozinho em casa, doente. Eu vou ficar com ele ou não? Porque Deus me deu responsabilidade sobre o meu filho. É ou não é? E depois vou eu e ele para a igreja, vamos louvar a Deus. Deus sabe essas coisas. Temos que ser fiéis nas coisas naturais e não haja condenação em nossos corações. Porque isso é ser religioso. Ai, não vou à igreja. Ai, sinto-me mal. Não, você tem que ser fiel nas coisas. É por aí que você começa a crescer em Deus. Depois chega naquela altura, mais à frente, você sabe exatamente se pode deixar o seu filho em casa e pode louvar a Deus, servir a Deus ou não. Você tem paz, você entrega o seu filho a Deus, etc, etc, e vai. Mas seja fiel nas coisas naturais. Amém? Porque se você não for fiel nas coisas naturais, você também não vai ter autoridade legal para dominar essas coisas naturais na sua vida. Não vai ter. As coisas vão cair mais em cima. Fardo atrás de fardo. Problema atrás de problema. Porque você não é fiel nas coisas naturais. As coisas vão caindo. Você não tem autoridade para resolver. Não é só Xandai, Xandai, Senhor, Senhor. Não. Você tem que fazer a sua parte também. Há tempo para orar, mas também há tempo para agir. Amém? De acordo com a oração. Então é assim, amados. Sejam como Davi. Olhem para o exemplo de Davi. Fluam com Deus nas coisas naturais. E saibam enfrentar com confiança em Deus, com obediência a Deus, as dificuldades em vossa vida, sabendo que Deus é por vós. Deus não nos abandona, amém? Esses problemas, essas situações, por mais extremas que sejam, essas circunstâncias, por mais difíceis que sejam, veja assim, os seus problemas que surgem na sua vida são vias rápidas para você vencer na vida e ser catapultado em Deus nas coisas espirituais. Esse gigante, Golias, foi uma via rápida, porque quem é que sabia de Davi? O filho de Jessé cuida das ovelhas. Mas depois de Davi fazer cair aquele gigante, Davi, a sua vida catapultou, ou não? Todos conheciam Davi. E até cantavam lá, quando passavam pelas cidades, que Saul matou os 1000, mas Davi matou os 10.000. E Saul começou a ficar com inveja. Mas antes isso não era conhecido. Seja fiel. E Deus vai exaltá-lo no tempo dele. Amém? Seja fiel. Passe por esse plano de preparação e desenvolvimento que Deus tem. E essas dificuldades e esses problemas se levantarem contra si, enquanto você é fiel a Deus nas coisas naturais, não veja como problemas, não veja como situações para roubarem a sua alegria, veja como oportunidades, vias rápidas para catapultar nas coisas de Deus. Amém? Para ser vencedor. Aleluia. E foi isso, assim aconteceu com o nosso querido Davi. Seja fiel a Deus. Ou por que você acha que Deus lhe devia dar mais do que Ele já lhe tem dado, se você nem sequer lhe é fiel? Que obrigação tem Deus de o abençoar mais ainda? Não é? Porque Ele espera já tão pouco de nós e mesmo assim nós já... vou fazer a minha maneira. Vou fazer, hoje não me apetece. Hoje, não! Seja fiel. Ok, vamos embora. Estou a acelerar, irmãos. 1 Samuel 13, versículos 3 a 14. Olha Samuel a dizer para o rei Saul. Tu ofereceste o holocausto? Tu? Não cabe ao rei oferecer o holocausto. Mas vamos lá. Não tem Bíblia?
1 Samuel 13 a 14. Então disse Samuel a Saul: olha aí, tu procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha aí, já agora não subsistirá mais o teu reino, já era. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A gente pensa que podemos desobedecer a Deus e um dia assim está tudo bem. Não. Não, irmãos. Ele é Deus. Aleluia. Sabe o que Jesus diz? Eu gosto muito dessa. Isso aqui são princípios. O Senhor Jesus diz lá em Lucas 16:10. Lucas 16:10, o Senhor diz o seguinte, na parábola do servo mau: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Aliás, uma outra tradução da Bíblia diz, nessa segunda parte, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Nesse caso, sabemos que fiel no pouco é o quê? É o dinheiro. Quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito que eu lhe confiar. Eu sei. E é por aí que Deus nos vê. Por aí que Deus lê o nosso coração. Mas quem é injusto ou desonesto no pouco, também é desonesto ou injusto no muito. Aleluia. E sabe, Jesus nasceu e passaram-se 30 anos em que, até que Jesus fosse batizado no Rio Jordão e cheio com o Espírito Santo, esse espaço de 30 anos, aleluia, em teologia, são conhecidos como os anos silenciosos. Porque ao contrário do que dizem aí, fábulas e coisas, que Jesus, como criança, fazia passarinhos de barro, soprava e eles voavam, e coisas assim, isso é treta, essa conversa. Não fazia nada. Sabe o que ele fazia? Fiel no natural. Mãe Maria dizia: Jesus, meu filho, vem, vai pôr o lixo lá fora. Sim, mãe. José perguntava, chamava: olha, Jesus, leva esse banco que eu consertei para o tio Jacó. Já está pronto. E quando voltares, passa para a casa do tio Josué e traz-me lá o banco que está partido para eu reparar. Sim, José. Fiel nas coisas naturais, para depois vier o espiritual. Aos 30 anos ele foi batizado. O batismo de João Batista era batismo de quê? Arrependimento. Será que Jesus tinha que se arrepender de alguma coisa? Será que Jesus tinha pecado para se arrepender? Sabe, quando um sumo sacerdote era separado, era consagrado a Deus, uma das coisas por qual ele tinha que fazer era lavar-se com água. A lavagem da água purifica, né? Ali, Jesus foi feita a lavagem pela água, para Jesus ser o nosso sumo sacerdote. E quando saiu da água, o Espírito Santo caiu sobre ele. Este é o meu filho em quem me comprazo. Amém? E Jesus entrou, aí sim começou-se a ouvir falar muito de Jesus. Mas naqueles 30 anos, apenas se ouvia falar esporadicamente da admiração que os sacerdotes tinham da sabedoria de Jesus, que tinha da palavra, etc. Não é? Admiravam-se. Esse jovem, essa criança conhece a palavra, cuidado. Mas não mais que isso. E ele começou o seu ministério. Aleluia. Aleluia. Ele foi fiel aos seus pais nas coisas naturais. Ele foi fiel a Deus nas coisas naturais. Ele deixou Deus operar na sua vida, para que mais tarde o Senhor Deus lhe pudesse confiar o ministério espiritual. E como foi poderoso esse ministério. Aleluia. Então, não me venham falar de Jesus se o testemunho na vida dessas pessoas não é digno do Senhor. Não me venham falar de, Jesus, já fiz isso e fiz. Não é? Não exponha o nome do Senhor Jesus ao vitupério.
Não entristeça, não extinga o Espírito Santo. Mas vai estar calado, não é? Porque eu assim, porque eu... Isso é carne. Amém? Isso é carne. Mas sim, antes, falam de mim, da transformação que você sofreu desde o momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Sim, do testemunho que você dá para a glória de Jesus, para o seu próprio bem, para o bem do próximo. Falam dessas coisas, que você é fiel a Jesus, a ponto de dar a sua vida pela sua causa. Amém? Falam dessas responsabilidades. Aleluia. Sabe o que é que o Senhor diz? As pessoas do mundo não entendem a espiritualidade. Como eu disse há pouco, o juiz, se não for nascido de novo, cheio do Espírito, não vai entender espiritualidade, por mais juiz que seja. Conhece as coisas cá de baixo, lá de cima, zero, não sabe. E não vale a pena nós queremos amar-nos. Ele vai dizer que nós somos loucos. Ele não entende outra coisa. Não é? Somos loucos, que loucura. Agora vamos mostrar que nós somos fiéis no natural. Ele vai dizer, bom comportamento, ou não? Ele vai entender. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aí, por que estou a dizer isso? Porque Deus diz, em 1 Coríntios 1, 19 e 20, 1 Coríntios capítulo 1, 19 e 20, diz assim, pois está escrito, Deus a falar, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Coisas espirituais não vão entender, níqueles. Versículo 20. Onde está o sábio nas coisas de Deus? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E eles pensam que eles estão certos, mas são loucos. Como eles dizem que nós somos loucos nas coisas espirituais. Olha só, o nosso exemplo para eles tem de ser em coisas que eles entendam. Nós temos de respeitar as pessoas, independentemente de opiniões diferentes, até mesmo de religiões diferentes, fé diferente. Temos de respeitá-los ou não? A gente vai falar de Jesus, sim, né? Mas vamos respeitá-los. Vamos ser tolerantes. Vamos nos dar bem com todos. Enquanto for possível, diz o apóstolo Paulo, que nós devemos nos dar bem com todos. Não é? Tu és aquilo, não quer nada com ele. Não, vamos nos dar bem com todos. Como é que nós não sabemos, pelo nosso comportamento dessa forma, a gente não traga essa pessoa à salvação? Amém? Aleluia. Então é assim, amados. As pessoas carnais não entendem as coisas do Espírito, as coisas espirituais. É por isso que Belém, a fidelidade nas coisas naturais, é um testemunho muito importante para este mundo. Porque é nesse testemunho que eles vão ver que nós somos diferentes. Amém? Que a gente respeita, que a gente tolera, não somos amigos. Embora haja crentes, Deus me livre. São crentes, creem, mas não obedecem. É a maneira deles de ver as coisas. Não, pelo amor de Deus, não tem tempo para isso. Então, para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual, Jesus deu-nos 3 princípios, já vamos a terminar. Número 1. Olha, deixa-me dizer uma coisa. A pessoa que não é fiel, por exemplo, a Deus, à sua igreja, à sua nação, na nação, no pagamento dos seus impostos, é honesto, amém? No pagamento dos seus trabalhadores, os trabalhadores honestos no trabalho para o patrão. Se nós não formos fiéis nessas coisas naturais, então, irmãos, Deus também não vai ser fiel em outras coisas das nossas vidas. Não vai. Por isso mesmo o Senhor diz, agora voltamos para 1 Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Amém? E depois, número 2. Lucas 16:11. Jesus diz o seguinte, 16:11. Lucas 16:11. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, das riquezas deste mundo, quem vos confiará a verdadeira riqueza?
Se nós não somos fiéis com o dinheiro que nós ganhamos aqui, dando a nossa parte para a obra do Senhor, por exemplo, ajudar a obra, não é? Se nós não somos fiéis, você acha que você vai ter mais riqueza? De outra parte? Esqueça. Jesus diz, quem vos confiará? Ninguém vai vos confiar mais riqueza, a verdadeira riqueza, que é do céu, não é? Número 3, versículo 12. Versículo 12 diz assim: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio de outras pessoas, quem vos dará o que é vosso? Se nós não cuidamos dos nossos irmãos, do alheio, das pessoas, para não ficarem prejudicadas, olha, aquela pessoa deixou cair aí uma nota de 500 euros. Shhh, não digas nada. Põe no bolso. Você é crente? Eu lembro na Suíça, lá em frente de um lago, estavam uns marroquinos à frente a falarem, e tal, uma sacou a pasta e não viu, caiu assim um massinho de notas. Pá, para o chão, eu vim atrás. Eu peguei as notas. Sidi quer dizer senhor em árabe, né? Sidi. Ele olhou para mim, ele agradeceu-me. Eu sou filho de Deus está a olhar para mim. Vou pôr aquele dinheiro no meu bolso? Não vou ficar a rir, não. Amém? Eu lhe entreguei o dinheiro. Shukran quer dizer obrigado, não é? Em árabe. Shukran bazork. E eu, shukran. Ele ficou com o dinheiro. E agradecido, claro. Então, o grande segredo aqui é nós sermos fiéis nas coisas naturais, ajudando as pessoas, outras pessoas, o alheio, como diz essa Bíblia, não é? Outras pessoas, para que elas também possam, no fundo, glorificar a Deus, estarem gratos pelo nosso comportamento. Amém? Aleluia! Os irmãos estão comigo? Ok. Se tal como Davi você for fiel nas coisas naturais, então o Espírito Santo vai ter tempo na sua vida, vai tirar tempo na sua vida e vai começar a mostrar coisas do mundo espiritual, vai começar a preparar o seu coração, preparar o caminho, vai começar dando oportunidades para você ser catapultado. Amém? O Espírito Santo vai fazer isso, porque Ele vê o nosso coração, Ele sabe do nosso coração quais são as saídas da vida do nosso coração, quer ser fiel a Ele. Amém? Fiéis a Deus. Então, vamos ser fiéis nas coisas mínimas e também nas coisas mais profundas, mais sérias, porque o que nós queremos é trazer vitória e glória para o nome de Jesus, vitória para o nosso nome, alegria para o nosso nome e para o nosso próximo. Amém? Vamos ser fiéis nas coisas naturais. Não vamos mentir, não vamos discutir, não vamos levantar a nossa voz, não vamos saber falar com as pessoas no tom certo, para não irritarmos as pessoas. Amém? Para não os causarmos a ira. Vamos saber ser filhos de Deus e comportar-nos como tal. Amém? Então, porque Deus busca, para terminar, pessoas que sejam fiéis nas coisas naturais desta vida. Amém? Porque Deus quer treiná-las e prepará-las. Amém? Para torná-las aptas para as coisas espirituais. Porque se são fiéis no pouco das coisas naturais, vão ser fiéis no muito nas coisas espirituais. Amém? Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra.